Boa tarde, adentramos neste momento aqui na Atlântida com o Desprogramados, nesta tarde maravilhosa, ensolarada, belíssima, belíssima, temperatura agradável, momento de vida bacana. Agradabilíssima. Isto, belíssima e agradabilíssima. Isto, gostou, Porã? Gostosíssimo. Ai, gostastes? Gostastes. Maravilha, Porã. Estou excitades. Mussuns. Ressuscita Mussum no programa. 5h12 neste momento. As nossas boas-vindas para você que nos acompanha. Estamos em nome de Feito Pizzas e Massa, um dos melhores alacartes e rodízios prêmios do Brasil. Feito para a família, para os amigos, para você. Massas. Perfeito. Nelrede. A Nelrede agora é parte do Grupo Verbo Internet. Supermercados Imperatriz, próximo de você. E FNP, o melhor delivery de frango frito, está na Grande Florianópolis. Peça o combo Desprogramados. Frango frito, polentinha, batatinha, tudo uma maravilha. Aproveite esta quarta-feira, tem jogo da Libertadores logo mais. Sabemos que inúmeros palmeirenses estão nos ouvindo agora, então peça o combo para se deliciar diante do jogo que vai passar pela NSC. Estamos também no YouTube, Atlântida SC, vai ali. Ativa o sininho, ativa o sininho. Se inscreve no canal. Isso. Também estamos para comunicações, troca de ideias. 4899-81-100.9. É, isso aí, 9981-100.9. Siga pelo Instagram Atlântida Floripa, siga no perfil o meu ali, @Everton Cunha Pi. Tô de olho aqui pra ver se vai aumentar bastante o número de seguidores, @Everton Cunha Pi. @Instaporã, mesmo que tu não me siga. Mesmo que tu não me siga, tá tudo certo. Eu já me acostumei. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso. Os antigos diziam muito isso e criaram muita revolta nos filhos. A trilha tá alta. Veio a vinheta. Vamos dar as boas-vindas para a Carol. Carol. Cacau Coraza. Cacau Coraza, nossa convidada de todas as quartas-feiras. Muito obrigada. Quer que eu passe a anunciar a Cacau a partir de hoje? Cacau Coraza. Cacau Coraza. Nossa... Que alegria te reencontrar. É uma alegria. Minha estar aqui Cada com você. dia mais fantástica na apresentação do Globo Esporte, na muito NSC. obrigada. Maravilhosa. Tá muito bem. Obrigada. É um grande talento. Carismática, natural, talentosa, natural, Muito bem, espontânea, não erra. Não, pelo menos não aparece. Eu nunca percebi. Não erra. Que coisa incrível, né? Tá muito bem essa menina. Tá muito bem. É um grande talento. Que a gente tá roubando um pouquinho aqui pro nosso programa. Não, mas é bom. Eu gosto de vir. A gente percebe que hoje tu tá mais feliz. E a gente também. Eu por quê? Por quê? Porque ele está entre nós. Sim, ele, Doutor Jairo Bauer! Olha, nunca vi o Mr. P tão feliz, Dr. Jairo Bauer. Nem eu vi o Porã desta maneira. Eu que estou muito feliz de estar aqui de volta nos estúdios da Atlântida, em Florianópolis. Muito legal. Conhecendo a Cacau, reencontrando meus velhos e bons amigos Pi e Porã. Muito legal estar aqui, começou gente. Bem. Disse meu nome, não perguntou meu nome. Não perguntou. Isso é muito importante. Aliás, pra você que tá ouvindo o programa e por acaso for ser convidado pelo Desprogramados, saiba o nome do Mr. P. Não precisa saber o meu. O meu não precisa. Mas o do Pi, tu tem que conhecer o Mr. P. Tem que fazer uma pesquisa sobre Everton Cunha Pi. Inadmissível não saber quem eu sou. É o mínimo. É o mínimo na existência humana para qualquer um que aqui passa. Digo mais, se mora em Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina e não conhece Mr. P... É que não viveu os últimos 30 anos de história. Alguma coisa tá errada. Muito obrigado, doutor Jair. Muito obrigado. É uma coisa, sabe, que acontece. Acontecia muito. Agora minha mãezinha já faz um tempo que ela teve um AVC, ela não sai mais muito. Mas assim, no tempo que a mãe... Não, mas a mãe tá bem. A mãe tá bem. Essa introdução Desculpa, eu não queria causar um desconforto. Usou. Eu não queria
queria causar um desconforto. Eu não sei o que é pior, a mãezinha ou teve um AVC. Não, mas é que eu me lembro numa Aí época... a mãezinha teve AVC? Não, ela teve, mas ela tá super bem. Ela só não tem mais saído muito de casa. Mas ela tá super bem, ela tá super bem. Se ela estiver vendo esse vídeo depois, ela vai saber. É porque só piora. Não, é porque ela não costuma me acompanhar ao vivo, só depois nos cortes do programa. Não, cara, mas é que assim... ainda bem que eu tô falando da minha mãe. Beijo, mãe, te amo. Ele ficou vermelho. É que se vocês não entenderam, imagina as pessoas que estão ouvindo o programa. Não, cara, é que a mãe costumava assim, que eu tava no super com a mãe, tava passando no caixa, né? E a mãe começava, e aí? Olhava pra caixa do super e falava assim, e aí? Não conhece? Não tá conhecendo. Tá conhecendo aí meu filho? Eu disse, mãe, não faz isso, mãe. Não faz. Do Pretinho, não ouve o Pretinho? Não, tu tem que ouvir o Pretinho. Promotora. Mas o Mr. P sempre será conhecido na fila do super. Sim, no meu caso, a mãezinha, que não teve AVC. A mãezinha costuma não fazer esse tipo de coisa. Não, as pessoas olham pra ela quando estão junto e dizem, eu não acredito que eu tô conhecendo a mãe do Mr. P. A mãe do Mr. P. Como é que é mesmo o nome da tua mãe? Dona Maria Helena. Eu sempre lembro o nome do teu pai, que é o seu Cirlei. Isso, porque a minha mãe é Dona Valdeci. Dona viva, Valdeci. viva. Viva, muito viva. Nós temos o inverso, né? Isso. Tá, exato. Mas vamos aproveitar o nosso convidado. Isso, eu tenho a primeira pergunta pro Dr. Jairo. Eu tenho a segunda. Tu tem a segunda? Eu tenho a segunda. Tá, e a primeira pergunta pro Dr. Jairo, porque todas essas outras que surgem aí no decorrer da programação da Atlântida, nós vamos deixar para depois. A primeira pergunta é uma pergunta técnica. Como lidar numa terapia, como atender um paciente que a gente sabe, ele vai em busca das respostas em ti, quando o terapeuta tem que promover a resposta dele mesmo. Como não responder e como não dar a solução para o paciente. Uia. Fui bem, né? Foi bem. Eu não vou tão bem, mas eu tô ansioso para saber a resposta do Jairo. Olha, Pi, as terapias interpretativas... Não sei se dá pra perceber que eu sou ansioso, Jairo. Depois ele vai falar sobre ansiedade. Quer uma balinha? O Jairo me ofereceu uma balinha. Ele fica mais calmo com as balinhas. Antes do programa começar, e eu perguntei pro Jairo, tô com bafo? Porque geralmente quando alguém me dá uma bala, eu pergunto, tô com bafo? Não, e eu te dou house o tempo todo. E eu te pergunto, tô com bafo? Mas não é house preto, é? Não, o do Pi é o Pi é da gangue do house preto. Isso aí. Para um ex-fumante, é a única solução. Pi, o seguinte, as terapias ditas interpretativas, a ideia é que a gente leve a pessoa a refletir sobre aquelas perguntas dela e que ela ache as próprias respostas. Quando muitas vezes a pessoa chega na terapia, ela tem a expectativa que você vai dar, né? A solução da vida, a solução mágica. Vai dar o caminho, vai dar a resposta, e essa não é a ideia, né? A ideia é que a pessoa entenda o que está acontecendo com ela, que ela, de alguma forma, decodifique os padrões de comportamento e ela passe, né, a achar suas próprias soluções. É o que é mais resolutivo. Não adianta, né, eu passar a minha fórmula, a minha solução para alguém que não sou eu, né? Perfeito. Então, esse é o trabalho. Por isso também muito se fala que se conselho fosse bom, exatamente. Fácil a vida. Mas acho que tem muita gente, né, que vai pra terapia, quer a resposta, daí se, né, o terapeuta não dá a resposta, porque é lógico que ele não vai dar, ele vai te fazer pensar, vai doer, vai, né, vai cavucar, a pessoa às vezes nem volta, né? Pois é, exatamente. É por isso que eu não voltei. Aí, temos um exemplo nesta mesa. Nós temos nesta mesa um exemplo. Eu não voltei. Doeu demais mexer naquelas coisas secretas. Tô pagando aqui, ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que pensar. Não, eu voltei, recomendo muito terapia. Não serviu pra muita coisa pra mim. Já, inclusive, eu descobri aqui no nosso papo fora do ar que a gente quase encontrou na Rehab o Jairo saindo e eu entrando. Mas ele como médico, né? Eu ia dizer, ele saindo como médico. Isso. A gente quase se encontrou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jairo lá, mas o destino assim não quis, né? Não. Tá, e além dessa interpretativa, qual é o outro tipo de terapia? A gente tem as terapias que a gente chama de cognitivo-comportamentais. O indivíduo tem que entender os seus padrões de comportamento, os seus pensamentos, né? O que ele vem fazendo, mas em geral a
você tem algumas... Aí já tem uma interferência ainda que suave. Você tem alguns caminhos, algumas orientações, ela é mais orientativa algumas vezes, né? E tu vai percebendo, o terapeuta vai percebendo, reconhecendo, e aí, portanto... faz parte do processo ele ter uma colaboração diferente. É isso, Perfeito. Mas, assim, o ideal é esse diálogo, né, Pi? Também, assim, muita gente reclama, assim, as terapias mais clássicas, né? Aquelas psicanalíticas, né? Que muitas vezes você nem vê o terapeuta, né? Pra não se sentir intimidado, a posição do divã, aquela coisa toda. Hoje muita gente resiste, né? Essas terapias mais clássicas. Então, assim, há muito mais diálogo hoje, né? Dependendo das linhas, etc, né? Mas a ideia é que realmente a pessoa trabalhe, né? Desculpa, Cacau, tem aquela coisa do terapeuta cansar do paciente, assim como o paciente cansa do terapeuta, às vezes? Sim. Eu acho por isso que eles dão alta, eu acho. Você tá de alta. Não precisa vir mais. Não. O que eu acho, assim, alguns processos... Existem estilos de terapia, né? Então, a gente tem as terapias, por exemplo, que a gente chama de psicodinâmicas breves. São terapias que têm um tempo limitado. Olha, você veio aqui para resolver essa questão, a gente vai tentar resolver essa questão. Né? Então, temos, sei lá, 12 sessões... 16 sessões, 3, 4 meses, pra gente resolver um aspecto do seu comportamento, pra tentar resolver isso, pra tentar pensar no que tá acontecendo, né? Então, essas são mais curtas. As terapias mais longas, algumas vezes o terapeuta começa a perceber que... um looping, assim. Um looping, né? A pessoa não tá saindo muito no lugar, às vezes as questões chegaram, né? Muitas vezes num esgotamento, e aí, né? Se o terapeuta percebe isso, assim, eu acho justo, acho válido que, assim, esse processo seja interrompido, trabalhado a interrupção, até porque às vezes a pessoa dali pode seguir um caminho sozinha ou eventualmente... Olha, Jairo, não, é que eu lembrei assim, Jairo, tu falou uma coisa interessante, porque, por exemplo, chega um momento da terapia que o próprio paciente ali, eu tô falando de uma experiência pessoal. Começou a terapia. Tipo assim, cara, eu não tô mais com saco de ir lá falar sobre mim pra essa pessoa, pro meu terapeuta e tal, né? E aí, cara, e aí tem um outro momento que será que eu troco de terapeuta? E aí também já vem uma outra preguiça. Poxa, eu vou ter que falar todas aquelas coisas de novo. Sim, contar tudo, né? Então seria melhor eu continuar? Tu recomenda continuar ou trocar o terapeuta quando tá nesse momento? Às vezes a gente desenvolve, né? A gente, enquanto paciente de terapia, desenvolve uma resistência. Então não tô afim de ir lá falar, não quero ir, começa a faltar. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Às vezes você chegou num ponto do seu processo que é mais difícil, que tá mais complicado, que você tá sofrendo mais e que você não quer trabalhar aquilo naquele momento. Então você cria, né, esse sintoma que tô saco cheio, não quero ir lá falar. Mas às vezes, né, com habilidade, com diálogo, com conversa, você consegue reverter essa situação, a pessoa entende o que ela tá fazendo e você segue no processo. Então assim, tá resistente, tá com dificuldade, pensa, discute, né, dá mais um tempo e se aí realmente perceber que não tem jeito, aí... Qual que é a tua opinião sobre hoje em dia, né, acho que depois com a pandemia desenvolveu muito a questão de fazer a terapia online. Eu já fiz a terapia presencial e já fiz ela online. A online, ela ajuda na facilidade do dia a dia, né, na correria de não pegar trânsito. Só que eu senti muita falta da conexão no caminho até a terapia, começar a pensar... Não. E a volta, né? O refletir na volta, né? Pensar, né? No que tu vai abordar, o que tá te incomodando, o que tu tem pra falar no caminho até lá, do cafezinho, sabe? Eu acho que essa troca, essa parte mais humana... Qual que é a tua opinião sobre essa parte digital? Olha, eu sou mais old school também, né? Eu acho que nada substitui o olho no olho, né? Então você tá num processo em que você encontra o terapeuta, tem muito isso que vocês estavam comentando, né? No caminho para a terapia você já começa a entrar em processo, você sai da terapia, você continua em processo, então você se permite uma reflexão maior. No online, você tá com 10 janelas abertas, de repente você faz assim, e aí daqui a pouco tu vai pra sala, tu encontra com o teu problema ali na sala. Aí é difícil, cara. Sim, mas deu pra entender. Não, deu pra entender, claro. Mas por aí. Eu acho que tem um papel muito importante também, né? Então, às vezes, a pessoa mora num lugar muito remoto, ou tá no meio de uma situação que ela não pode sair, ao invés de faltar, né? Eu acho legal essa questão do online, essa possibilidade. E o Porã fez
uma brincadeira que é absolutamente pertinente, eu tenho certeza que acontece na maioria das terapias. A maioria dos pacientes, no início, eles vão em busca de soluções e respostas, se queixando muito dos outros o tempo inteiro. Sim. Então, a culpa é sempre dos outros, sim, etc. E é um trabalho árduo do terapeuta, porque ele tem que puxar e fazer com que a pessoa... vamos falar de ti? E tu, o que tu vai fazer sobre isso? Nisso, qual é a tua parte? Porque isso é dificílimo, porque é uma tendência. A culpa é sempre dos outros, claro, né? A tendência nossa é essa. E fazer com que a pessoa, o paciente, não se revolte contra essa situação, porque afinal de contas ele vai numa expectativa, né? Ele vai inclusive, em busca de uma assinatura dizendo, tu tem razão. E também tem todo tipo de paciente, né? Tem o paciente que aceita mais alguma coisa que vem, né, do terapeuta, e o paciente que não aceita, que fica ali, né? Não, e não sei. O terapeuta que tá errado. Tá todo mundo errado e ele tá certo. É difícil. Mas o nosso WhatsApp está à disposição aí, 99188-1009 para perguntas da audiência. E eu tenho minha pergunta, Das mais diversas. Eu tenho algumas perguntas, tenho várias. Tá, mas parei um pouquinho. Tá. O ouvinte pode perguntar qualquer o pergunta. Que quiser. O que quiser. É bom lembrar que o Dr. Jairo Bauer tá com a gente aqui na Atlântida já há muitos anos com o Fala Aí. Sim. E esteve também com o Qual É, né? Na época com o Marcos Pianges e outros convidados. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, porque eu tenho uma pergunta muito importante de fazer pro Jairo. Agora, que eu queria que vocês prestassem atenção. Tá vendo, né? Que é uma pergunta... Ele tá te analisando, tu sabe? Não, eu acho que não precisa tirar a trilha, não precisa. Mas é uma pergunta que talvez seja uma pergunta de vários da nossa audiência. Opa! Que até foi um amigo meu que mandou, não é uma pergunta minha. Não é tua. Não é uma pergunta minha. Recebeu agora, né? Não, chegou agora aqui e acho que é uma pergunta que talvez a audiência esteja querendo saber também. Jairo, é possível ter sexo no casamento? Né? Não, eu não entendi. Por que tu fez isso, Porã? Por que tu colocou uma pergunta deste nível? O Jairo, durante muito tempo, ele fazia o programa da MTV lá, que era... Como é que chamava aquele programa? Aquele era o Erótica. O Erótica. Que era só sobre questões sexuais. Foi substituído o Dr. Jairo pela filha do Marcelo Nova? Não, o Dr. Jairo fazia com as meninas. Era a Babi... Depois... Teve 4 temporadas o Erótica. A primeira temporada foi com Babi, depois foi com Ludmilla, depois foi com Tati, e a última foi com Didi e Penélope. E o Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Aí virou uma atrapalhada. Vocês não deixaram o Jairo responder a minha pergunta, cara. Tá certo. Tu quer saber se é possível ter sexo no casamento? É possível, e vou te contar mais. As pesquisas mostram pra gente, você vai ficar surpreso, que quem é casado, em média, faz mais sexo do que quem tá então eu tô numa fase muito ruim. Não, eu tô brincando, porque eu tô com uma nenê de 1 ano em casa. Mas aí é diferente. É eu que sou tarado, eu quero transar toda hora. Não, então, são todas verdades. E querer não significa fazer. O doutor Jairo tá aí pra provar isso pra ti. O Mr. P costuma fazer o papel da minha esposa nesse programa. As coisas que irritam a minha mulher irritam o Mr. P também. Não, doutor Jairo, é porque, por exemplo, nesse caso, ontem eu já respondi uma outra pra ele. Hoje eu vou responder também como ela pra ele. Com a licença de vocês dois que estão aqui conosco, calma. Por favor. Porã, tu tem que entender que a tua esposa passou por um processo muito diferente do dia a dia. Não, é um momento bastante único, mãe, de 2, 3 vezes, no máximo 5, quem sabe por semana? Para algumas mulheres, a maternidade, a gestação. Eu tava pensando em outra coisa. Então, e o corpo se altera demais. E nesse momento, a mãe está experimentando algo muito, muito dela único, que é ter um serzinho sob seus cuidados. Não, eu vou responder pra esse meu amigo. Isso. Aí ela vai olhar pra ti como homem. Eu vou te gravar, Inclusive vai ser meio assustador às vezes ver essa tua figura masculina. É que a minha figura masculina não é uma coisa mais linda no mundo. Eu que eu digo, eu já te vi pelado. Então ela vai evitar, tu tem que compreender. Não, eu tô tentando. Dá tempo ao tempo. Não, mas agora sem brincadeira, Jairo. Doutor Jairo, desculpa Jairo, a gente tenta não brigar na frente das visitas. Mas, Jairo, assim, em tantos anos assim de Fala Aí, de Qual É, de programas relacionados ao assunto sexualidade, tu te lembra de quais as perguntas mais bizarras que já aconteceram? Tem uma assim que tu nunca esqueceu, assim, cara... Como é que eu vou responder isso, né? Enfim, tu te lembra? Tem algumas... Olha, eu lembro uma vez na MTV, a gente tava com a Paula Toller no estúdio.
né? E aí tinha aquela história da híbrida, né? A gente jogava, né? Então o Cacau ligava e falava assim, queria fazer uma perguntinha pra Paula Toller, tal. Aí a produtora, que pergunta? Queria perguntar com quantos anos a Paula Toller namorou, tal, pela primeira vez. Então tá bom. Aí passa a bola pra Cacau. Cacau, faz a pergunta. Paula, quando você tá com o teu namorado, você faz sexo anal com ele? Claro, fora do ar disse uma coisa e no ar né? trouxe outra. E assim, eu lembro assim, não a pergunta em si, mas né, a situação saia justa, né? Sim. Não, e pra Paula situação Toller, desconfortável. Que é finíssima, elegantérrima. Elegante, gente. Aí o cenário ficou ficou e pior eu achei, ainda. Né, a gente tentou, não precisa responder e tal. Cacau, o que é isso? Tá mudando a pergunta e tal. Mas aí ela tirou de letra, ela falou assim, olha, eu não acho que é essa pergunta que você faça pra alguém que você né, nem conhece, tá, né? Tá, foi bem. Mas eu vou te contar só uma coisa, quando você tá entre quatro paredes com quem você gosta, o que você faz ou deixa de fazer é uma questão tua, uma decisão tua. Então, se você tiver com o seu parceiro e quiser fazer... Foi bem demais. Mandou bem demais. Na elegância. Elegância de Paula. Ela é inteligentíssima. Mas e assim, eu quero mais, Jair. Eu quero mais de você. Me diz mais. Esses dias eu ouvi uma no Fala Aí, porque sempre que eu termino o Mr. P na rede, venho Fala Aí. E como é bonito ver o Jairo falando glande, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu não sei, tem palavras que ficam bonitas na boca do Jairo. Glande. Esconde o house preto. Esconde o house preto. Não, eu não consigo. Da onde vem isso na cabeça do Porã? Tem coisas que o Jairo fala que saem tão bem, ele cara. fica o dia inteiro pensando em umas coisas? Eu acho que sim. Ele deve ver objetos fálicos o tempo todo. Eu recebo fluidos todo o tempo da natureza. Aí eu digo pra ele que não é fácil ser esposa dele, e ele acha que eu tô exagerando, mas como é que tu vai conviver com uma pessoa assim? Cara, é muito difícil. Bom, tá bom. Aí o doutor Jairo, eu vou retomar na frente das visitas, né, Porã? Retoma. Esses dias no Fala Aí, teve um que perguntou se seria possível que a menina estivesse grávida, mas eles não chegaram ele não chegou a vias de fato dentro da menina. Não chegou a... e que e ainda assim lavou, inclusive. E eu fiquei pensando, que belo serviço o doutor Jairo presta, porque para um adolescente... Existem coisas que passam muitas, né? E existem várias coisas. Eu lembro que quando eu era gurizinho, que eu ainda não sabia ao certo. O Nequinho. Minha cabeça, o Nequinho. O Nequinho tinha certeza que a gravidez vinha do beijo na boca. Eu lembro disso. Nequinho. Isso aí o que é, doutor Jairo? Falta de orientação sexual nas escolas. Né? Porque aí o Nequinho já saberia. Claro. Mas ele não teve na aula, não teve no colégio. O que aconteceu? Fez uma bateria de monte de filho, um monte de pensão pra pagar. Porque achava que era beijo na boca e não era. Que a outra coisa podia fazer. Se equivocou. Não, mas é engraçado, assim, as perguntas, a gente recebe muita pergunta, né, pelas redes sociais, enfim, e a principal dúvida, de longe, é risco de gravidez, né? O que é bom, né? O que é bom, por um lado, sim, a dúvida existir e as pessoas perguntarem. A dúvida... Nós precisamos esclarecer cada vez mais. E às vezes as pessoas muito angustiadas, sabe, Pi? Do tipo assim, eu lembro de uma dúvida de uma menina, que era uma menina de 12, 13 anos, morava com o pai e com 2 ou 3 irmãos, né? A mãe tinha falecido e tal, e ela era uma casa pequena, eles usavam o mesmo banheiro e usavam o mesmo sabonete pra lavar a mão, pra tomar banho e tal. E o medo dela é o que os irmãos podiam fazer no banheiro, né? E causar uma gravidez nela, né? Que louco. Então, a imaginação, né? Se eu usar o sabonete, se eu usar a mesma toalha, se eu lavar a mão que ele usou, se eu sentar na mesma vaso sanitário que ele usou e eventualmente ele se masturbou e tal. Então, assim, existe sempre esse... Mas olha que interessante, porque como o medo, como a preocupação, como as paranoias, as fantasias, elas realmente tomam conta, porque as fantasias... Claro, mas a fantasia vem da falta de conhecimento, né? Claro. De vez em quando eu falo algumas coisas importantes no programa. Mas isso não diminuiu com a questão das redes sociais? Melhorou, eu acho que melhorou muito, mas é curioso, assim, o nível de desinformação e o nível de angústia que eles têm por causa das mesmas dúvidas. E assim, a gente no TikTok, a gente responde a mesma dúvida 750 vezes de formas diferentes, mas assim... A pessoa acha que a dúvida dela é um pouquinho diferente daquilo que tá lá e ela precisa daquele detalhe, sabe? Um pouco mais, um pouco mais, tem uma coisinha diferente. Então, assim,
continua chegando muito, Cacau, é impressionante. E mais uma, e a idade dessa dúvida? Ela diminuiu de antigamente? Eu acho que sim, sabia? Eu começo a receber dúvidas de meninas de 9, 10 anos, né? Que antes tinha 16. Que antes, assim, quando a gente fazia, tinham, sei lá, 13, 14, assim, né? Mas eu acho que tem um contato com essas questões de sexualidade mais precoce hoje, por conta das redes sociais mesmo, né? Então, eles acessam muito mais material erótico, eles acessam muito mais pornografia. Sim, é muito mais acessível o material erótico, né? A pornografia é super acessível. Quer ver a audiência perguntando ou tu quer perguntar? Não, vamos ver a audiência depois do intervalo, porque tem umas coisinhas pra fazer aqui, que a gente tem que fazer umas entregas pros nossos clientes. Agora ou depois? Não, daqui a pouquinho. Não, mas o Jairo, tu é Jairo Bauer oficial em todas as redes, né, Jairo? E tu é um fenômeno no TikTok também, agora recente, né? O TikTok é a rede, surpreendentemente, a rede da gente que mais tem seguidor, né? Porque... Quantos seguidores tu tem lá? Acho que 1.300.000 no TikTok. Mais que o Pi tem. Mais que o Pi. Porque o TikTok eu ando bem ausente. É mais que o Pi. Não tá fazendo dancinha lá, Pi? Não, nunca fiz dancinha lá, cara. Ele só se veste de mulher. Aí sim. Aí bomba. Aí é tranquilo pra mim. Tá. E lá é Jairo Bauer oficial também? Doutor Jairo Bauer DR no TikTok. Jairo Bauer do DR. DR, que é uma coisa importante também, né? Eu agora acabo de perceber que DR de doutor também é DR de discussão de relacionamento. Aí, exato. Viu? E tem muita pergunta sobre tamanho de pênis, doutor Jairo. Mas tem. Não, mas peraí, cara, mas eu tô com um especialista. Uma hora é grande, depois é o tamanho. Só tô usando termos técnicos. Olha, eu só uso termos técnicos. Mas tu tá contigo na cabeça. Não é, cara. Tô tentando ajudar a nossa audiência aí que possa estar com algum problema na glande, ou no pênis, eu tô ou na gravidez. Tu tá ausente no sexo e tá só pensando em ti. Eu noto em todos os... Porque eu ouço os conteúdos da Atlântida, eu sou responsável pelos conteúdos, então eu ouço falar aí e vejo que muitas das coisas que aparecem a minha glande tá desse jeito, meu pênis é pequeno meu pênis de 12 centímetros, doutor. Não é uma pergunta pessoal, tá, galera? E outra coisa, corrimento é uma coisa que acontece também, né? Tem bastante perguntas sobre isso. Mas qual é a dúvida que mais chega além da gravidez? Para os meninos, questões relativas ao pênis mesmo, assim. E principalmente tamanho, né? Sim. Tamanho de pênis... ejaculação precoce, né, que é um clássico de quem tá, né, começando a vida sexual, né? Pra quem tá começando só. Não, é assim, né? Para algumas pessoas continuam. Mas então eu estaria começando? 2 minutos é um bom tempo, doutor. Eu nunca soube ao certo o que é essa ejaculação precoce, porque dependendo do tempo que tu fica sem fazer, em 10 segundos, é uma visita e deu. Mas agora tentando conectar as coisas do terapeuta, doutor Jairo Bauer, ao pênis, a glande, a ejaculação precoce, tudo tem a ver com ansiedade, né, doutor? Tem. A ansiedade... A moleza tem a ver com a ansiedade também? Também, a não subida, a não ereção, né? Pra não falar outro tipo de termo que é mais, né, pejorativo. Sim, né? Os distúrbios de ereção e tal, né? Eles podem ter a ver também com ansiedade, né? Principalmente nos homens mais jovens, né? A partir de uma determinada idade e tal. Você tá com quantos meses? Eu tô com 51, vou fazer 52. Pode começar a ter um componente orgânico, assim, biológico. A partir de que idade? Vamos consultar agora. A partir de agora é uma consulta mesmo. Desliga as câmeras aí. Agora já é. Agora nós vamos aproveitar. Vai pro comercial, nós precisamos continuar esse papo. A partir de que idade começa organicamente? Eu acho que o Pi revela a idade dele, ó. Claro, não, calma. Se o indivíduo tem um estilo de vida saudável, como o Porã... Faz atividade física regular. Eu faço. Né? Alimentação não bebo, não adequada, não bebe, não fuma, não usa substâncias que alteram o sistema nervoso central. Agora é de uma outra pergunta. Vai, deixa ele terminar. Não deixa. Eu sou que nem o Jô Soares. Uou! E aí, doutor? Não, se o indivíduo tem um estilo de vida mais saudável, ele pode, né? Esse fator orgânico, ele tem um peso muito menor. Agora, se o indivíduo, né, tem uma vida sedentária, não tem uma boa alimentação,
fuma, tá obeso, tá com sobrepeso, enfim, isso pode trazer, tem problema de, às vezes, diabetes, hipertensão, tal, isso vai, ou pode provocar alterações nos nervos, nos vasos, e esse fator orgânico pode chegar mais cedo. Não é o caso do porã. Perfeito. Não é o meu mas caso. existe uma média, essa é a nossa preocupação. Vamos ser literal, tem uma média. Olha, a partir de 50 e poucos anos, a vida fica um pouco mais difícil. Liga a luz amarela. As dores no corpo são maiores. Mas, ô Jairo, agora eu lembrei de uma outra coisa. 50, porque até assim, pô, temos que fazer o break, né? Tá, mas é uma última pergunta pro Jairo. Tem muita gente da nossa geração aqui, minha, do Pi, 50 mais, né? Que até nos ouve. Não vou falar nome de colega, mas que faz uso frequente desses remédios, né? Que tem hoje em dia. Esse remédio para, né, uma performance sexual adequada. Eu recomendo metadezinha, tá ótimo. Mas esse remédio... Um quartinho, um pedacinho, metade da metade. Não que eu faça, mas faz o seguinte, quando comprar um de 25 mg, 50 mg, quebra no meio. Tá bom. Assim, mas tem alguns, inclusive, não vou fazer propaganda, mas tem alguns que tem que eles falam uso diário. Tu tem receita desse aí? Eu passo pra você aqui. O uso diário é uma dose que é 1/4, mais ou menos, da dose habitual, e que o indivíduo toma, né, todo dia pra ficar mais assim... mais seguro. Disponível. Pronto. E lembrando que ele não vai fazer a pessoa lá de baixo olhar pra cima, assim, de uma hora pra outra, do nada. Sim. Tem que ter um processo. Estímulo. Tem que ter um beijinho. Pelo amor de Deus. Não, para aí. Não, só pra encerrar aqui esse assunto, só pra encerrar esse assunto. Jairo, mas assim, o cara que não precisa tomar esse tipo de remédio, fica tomando esse remédio, assim, toda transa, preciso tomar esse negócio. Primeiro já cria algo na cabeça que tu só vai performar com aquilo. Sim. E tem um risco real para a saúde dessa pessoa que não precisa, por exemplo, os caras mais jovens. O que pode acabar acontecendo, assim, o indivíduo, ele fica dependente, né? Então ele acha que ele não consegue fazer sexo se ele não tem um comprimido, o que é muito limitador, né? Do ponto de vista da vida sexual do indivíduo. Além disso, né? Se ele tem outros problemas de saúde, são vasodilatadores, né? Se ele usa outros remédios, eventualmente pode ter alguma alteração, né? E tem isso, né? Você vai usando, talvez quando você realmente precise... Não funciona. Não vai ter aquele efeito que você imagina, tem uma certa adaptação, uma adequação. Então você às vezes precisa usar uma dose mais alta, ou precisa mudar o remédio. Então assim, eu recomendo que seja usado só quando necessário. Te falei, né, Pi? Falou. Eu te falei. Tem um amigo meu que um dia de tarde tomou um comprimido e aí pensou, porque eles tinham marcado numa casa, uma casa de entretenimento adulto. Mas aí aconteceram percalços no meio do caminho e não puderam ir. Não teve e mais. ele tomou 2. Meu Deus. Quando voltaram todos dentro do carro, começou um calor dentro do carro e ninguém entendia nada. Quando olharam pra ele, ele é careca. Quando olharam pra ele, a cabeça dele saía fumaça vermelha, fervendo, e dizia, pelo amor de Deus, eu preciso entrar embaixo do chuveiro. Tá, e pelo amor de Deus, isso é fato. A gente precisa ir pro break agora. Mas isso é fato, porque pode ter efeitos colaterais. O indivíduo fica com calor, rubor facial, dor de cabeça. Muita gente tem dor de cabeça. Caramba. Sim, no dia seguinte, então é um horror do
Gordo! Esse é o nosso momento de lembrar o Jô Soares. Desculpa o constrangimento, Jair. O constrangimento é uma vergonha ali, essa situação desculpa, que o Porã provoca, momento, mas ele gosta, então é o momento de lembrar o Jô. E lembrar Isso. também, Mr. P, Ele não coisas nem importantes. Eu voltar com o programa. Tudo bem. Seja bem-vindo de volta. Vamos lá. Seja bem-vindo de volta, Mr. P. Ao Desprogramados. Hoje estamos recebendo o Dr. Jairo Bauer, Cacau Corazza. Mas eu fico aqui. E tu fica aqui porque tu é o Mr. P, tu é o principal do programa. Perfeito, tu é obrigado. o principal. Mas eu preciso dizer, antes de tudo isso, que a Mitsubishi L200 Triton Sport 2024 está com ofertas exclusivas. E é só neste mês, ou seja, o mês está acabando e você tem que aproveitar toda a linha Mitsubishi L200 Triton Sport 2024 com até R$27 mil de desconto e 5 anos de garantia. Na picape eleita a melhor compra da categoria pela revista Auto Esporte e pela Auto Mais. Não perca essa oportunidade, vá até uma concessionária Mitsubishi e aproveite. No trânsito, escolha a vida. O carro aqui pro Dr. Jairo Bauer, que tem condições de comprar essa nave, Mr. Muito P. bem. Eu quero lembrar aqui que este programa predominantemente com gênero de machos aqui, que eu e o Porã representamos, aí lamentavelmente a gente acaba trazendo só para coisas do homem. Isso. Lembrando que é fundamental os garotos na sua formação, no aspecto de conhecimento sexual, etc., também entender um pouco do corpo da mulher. Claro. Não só a mulher conhecer a si mesma, mas também o homem, saber, por exemplo, o orgasmo para o homem é de uma forma e praticamente que é isso única. aí? E para a mulher tem várias formas que podem trazer e etc. E talvez, às vezes, o homem não sabe disso. Ah, o homem não sabe pilotar a máquina. Não, que eu tava com o carro na cabeça. É que não adianta. Hoje eu desisto. É que não adianta tu ter o equipamento e não saber usar, né, cara? Olha, vários constrangimentos hoje. Eu tô aqui pra isso também. Esse é o momento, diz pra mim, tu tem que ficar ali naquela... Tu não precisa ser âncora, porque aí tu fica soltinho. Sim, tu fica solto. Mas aí eu fico solto demais, cara. Mas aí a gente conhece a verdadeira pessoa, que é o que nos interessa. Claro, é isso. Chega a minha essência está aqui. A minha essência está aqui. E ela é boa e bonita, e pura. Ah, muito obrigado. Que momento! Claro. Que momento! Estamos com Cacau Corazza. Eu já apresentei. Eu já fiz agora na retomamos. volta. Eu já fiz na volta Cacau Corazza, Everton Cunha Pi e o Dr. Jairo Bauer. Eu mesmo. Perfeito. Ô, Jairo, a gente tava falando ali nos bastidores, né? Nos bastidores da notícia, a gente tava falando sobre o Fala Aí, que já tá há muitos anos aqui na programação da Atlântida, né? E nesses últimos anos, a gente recebe, cara, mais reclamação do Fala Aí do que a gente recebia antigamente. Tu acha que em relação ao conteúdo, à glande, ao corrimento, ao tamanho do pênis, ao sexo anal, essas coisas. Que as pessoas querem saber sobre essas coisas e o Fala Aí é um conteúdo que esclarece para as pessoas com um especialista. Tá mais difícil de fazer esse tipo de conteúdo hoje em dia num país como o nosso? Eu acho que a gente, nos anos 2000 ali, na época que a gente fazia o Erótica e que a gente começou, né, com Fala Aí aqui na rádio, eu acho que era mais fácil falar de sexualidade e comportamento. E é curioso isso, né? Porque a sociedade discute mais esse assunto, as pessoas podem viver as suas orientações, as suas identidades de uma forma muito mais tranquila hoje em dia, né? Eu acho que o mundo ficou mais fácil para as pessoas poderem levar e lidar com a sua vida sexual, mas, né, tem alguns setores da sociedade que ficaram mais conservadores, né? Ficaram mais caretas, vamos chamar assim, né? Então, por exemplo, os programas de educação sexual que você citou no outro bloco, nas escolas, né, desapareceram, né? E é um desafio você conseguir implementar um programa desse que é fundamental, né? Sim. É muito importante o indivíduo saber, né, discutir. Sim, porque isso diz respeito à saúde. Sim. É qualidade de vida. Romper, quebrar tabus. Não tem... A gente, né, no meio do futebol, por exemplo, né, que é o universo que eu trabalho, ficou muito chato muitas coisas. Tu não pode dizer algumas palavras, tu não pode comemorar de uma maneira. Tipo, o futebol tá ficando chato. Então tu não tá sentindo um pouco dessa dificuldade também na tua área de tá muito restritiva nas palavras, um cuidado, muito mais cuidado pra falar as coisas? Um pouco isso, né? Eu acho que tem... De todos os lados, eu acho que a gente tem uma certa radicalização, né? Em relação a diversos assuntos. A gente até entende, né? Essa questão identitária das pessoas, né, se incomodarem muito com alguns termos e a gente precisa reciclar esses termos, isso tudo faz parte. Mas eu acho que às vezes existe um radicalismo, né? Em relação a algumas situações.
E eu acho que a gente vive num momento mais conservador, né, Pi? Isso é meio... parece um paradoxo, né? Isso, porque um paradoxo. É um paradoxo. Porque de um lado as pessoas têm mais liberdade, claro. As pessoas se mostram mais... E estamos mais julgadores, mais preconceituosos ainda, por incrível que pareça. Pois claro que sim, então, é um paradoxo. Tá mais difícil. Eu vejo os moleques, às vezes, no TikTok, assim, porque eu acho que no For You, né, que é a timeline lá do TikTok, os vídeos entram meio que esporadicamente ali, né, do nada, assim, não tem um algoritmo, assim, você não precisa seguir pra entrar, né? De repente, eu acho que eles estão com o pai, com a mãe na sala, de repente entra um vídeo lá falando alguma coisa, né? E eles ficam, doutor, avisa que vai entrar. Eu falei, como que eu posso avisar? Ô, doutor Jairo Bauer, tu tem Tinder? Não, sabe que... Tu já participou desse tipo de plataforma, assim, de encontros? Você sabe que... Eu queria saber qual é o Tinder do Jairo. Mas eu já tenho o WhatsApp. Essa pergunta? Eu já tenho o WhatsApp do Jairo. Se eu quiser, eu vou lá na lagoa de noite. Você sabe, comer um peixe. Teve uma época que eu voltei pra faculdade aqui em Florianópolis. Você sabe disso, né? Te contei não, isso? Não, acho que isso não. Eu falei, vou fazer vestibular, vou estudar, vou me dedicar à vida acadêmica. E aí eu prestei vestibular aqui na UFSC e fiz biologia. E na época eu tava numa fase de transição, tava solteiro, vamos dizer assim, né? E tava todo mundo, isso foi em 2009, já faz um tempinho, né? Quando eu entrei na faculdade, tava todo mundo, né? Com esses aplicativos, foi a chegada dos aplicativos. Eu falei, eu vou experimentar, vou ver como que é o Tinder, assim. E aí eu instalei, experimentei, mas eu não fiquei muito tempo, não, assim, eu achei... Não deu resultado. Não deu match com o Tinder. Não. Eu acho muito tempo investido pra pouco resultado. Perfeito. Deu uma tenteada só pra ver qual é que é. Só pra ver qual é que é. Instagram, e eu admiro, né? Eu admiro o doutor Jairo. Porque tu ficou muito tempo lá, né? Não, eu não vou falar de outra coisa. Tá. Não, também a minha experiência foi tal qual a do doutor Jairo. Logo te aquietou. Também. Foi só isso. Foi uma só. Foi bom pro você, Pi? Foi uma experiência agradável? Eu acho que todas as experiências são boas. Toda. A vida é feita de experimentações. Tá a gente bom, precisa experimentar de tudo. Vamos lá, doutor Jairo. Eu ia comentar o seguinte. É admirável, né? Doutor Jairo, médico, formado. Aí ele vai lá, psiquiatria. Aí ele vai lá, agora eu biologia. A gente precisa de convidados desse nível no programa. O programa tá acabando e antes disso eu tenho que dizer pra você que nos escuta aí, que a comemoração especial pelos 49 anos da rede de supermercados Imperatriz está sendo feita com distribuição de R$500 mil em vales compra. A cada R$50 em compras identificadas, os clientes vão receber um cupom digital raspável para concorrer a vales de R$100 durante todos os dias da promoção. É só você baixar o app Clube Super Imperatriz, faça suas compras por lá em qualquer uma das 22 lojas e garanta a sorte de ganhar esses vales. Venha participar, Super Imperatriz, próximo de você. Muito bom. Tá encerrando o programa, a gente tem que entregar, vai entrar o pretinho básico aí, Jairo Bauer. Tá, doutor Jairo. E foi uma honra te receber, cara. Volte mais vezes. Foi bom pra vocês? Foi ótimo. Eu achei sensacional poder conhecer pessoalmente quem a gente escuta na rádio. Eu achei isso incrível, assim. Já tive isso com vocês dois e agora com o doutor Jairo Bauer. Muito obrigado. Obrigado, obrigado pelo carinho. E honrados. E é importante dizer pro doutor Jairo que tem uma característica dele, né, dele, que está além do conhecimento, de tudo mais, que é a capacidade de verbalizar o seu conhecimento, a capacidade de envolver as pessoas através da fala, o seu carisma, a sua forma, a conduta e a maneira de ser, que é realmente encantadora. Não é à toa que conquista tantas pessoas ao seu redor, como é o nosso caso aqui. Muito bem. E o mais legal é que o Pi e o Jairo Bauer estão usando a mesma tinta. Isso é muito bacana. Tá bom. A mesma tinta de cabelo. Muito legal. Eu vou precisar um dia. Muito obrigado, doutor Jairo. Muito obrigado. Chega. Lembrando Faltou a pergunta da galera. Amanhã a gente traz. Pra variar, né? Sempre assim. Desculpa, galera. E só pra lembrar, o importante do sexo não é o sexo em si, mas sim a gritaria que ele proporciona. Claro. Obrigado. Tchau. Chega.